Amém. Vamos orar, gente. Deus, muito obrigada por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, por essa série tão abençoadora que a gente tem desfrutado nesses dias, nesse último mês, Senhor, da Tua presença, do Teu ensino, do Teu Espírito Santo a nos guiar, nos orientar, a mostrar aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que nesse momento não seja eu, não seja o meu intelecto, não seja o que eu preparei, não seja o que eu estudei, mas seja somente uma conexão direta da minha mente com o Teu Espírito Santo, do meu espírito com o Teu Espírito Santo, Senhor, e que só saia da minha boca, Deus, aquilo que venha para edificar a vida dos meus irmãos, aquilo que venha para trazer palavra salvadora para ele, rema, palavra, Senhor Deus, que venha mexe, Deus, com nossos corações hoje nessa noite. E eu oro, Senhor Deus, e peço a Tua graça e misericórdia para que ninguém saia daqui conforme entrou, mas que haja, Senhor Deus, algo poderoso em suas vidas nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Pode pôr os slides, por favor. Como tem algumas pessoas nos visitando, eu vou fazer um breve... sempre a gente tem feito isso, né, nos sábados, porque como a gente está pregando... E nós estamos falando sobre as cartas das 7 igrejas. Então, a gente sempre, quem vai começar a pregação, faz um breve... recapitula de uma forma bem simples, para que a gente possa situar aqueles que não participaram desde o começo. E aí, a gente está pregando uma série chamada Retorno, né? Porque a gente achou por bem não colocar o nome Apocalipse, para não dizer que a gente estava imitando a novela. Pode? Então, vamos falar sobre retorno, por quê? Durante toda essa palavra que o Senhor vem trazendo às 7 igrejas, representando a totalidade da igreja, a completude da igreja, como o pastor Neto falou no primeiro dia, o Senhor está chamando a igreja a um retorno. O Senhor está chamando a igreja para voltar a veredas, e é isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Então, nós já vimos, pode passar? Por favor. Eu não vou ficar pedindo por favor não, tá? Para ser educada não. Então, quando você pode passar, isso que passa mesmo. Depois eu agradeço de uma vez só. E pode passar mais um? Pode passar 3, na realidade, porque você vai ver o número 1, número 2, número 3. Isso foi o primeiro sábado, quando o pastor fez a abertura do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse significa, galera... revelação, descortinar, tirar o véu para que a gente pudesse ver. E aí o pastor nos fez uma convocação para que a gente pudesse retornar a ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, retornar a nossa identidade, porque lá em Apocalipse 1 a gente aprendemos que somos reis e sacerdotes e nós devemos tomar essa posição espiritual com o nosso Senhor, né? Deixar daquela posição de coitadinho, de quem sou eu, pobre de mim, né? Aquela autopiedade, deixa disso porque você foi constituído rei e sacerdote. E no ponto 3 o pastor falou retornar a sensibilidade e a atitude, porque João caiu como que morto e atrás dele surgiu uma grande voz e aquela voz gritou. E ele caiu como de morto na presença daquela voz. E ele teve a sensibilidade e a atitude de dizer, ok, aquilo que eu vou receber, vou escrever e vou mandar para as igrejas. Então, esse foi basicamente um resumo super rápido do nosso primeiro dia, né, quando o pastor Neto fez a introdução do livro de Apocalipse. No segundo dia, no segundo sábado, a gente estudou sobre a igreja de Efésios, e nós aprendemos que nós deveríamos retornar ao zelo, à paixão e à casa do perdão. Por quê, queridos? Quem lembra o que estava faltando na igreja de Efésios? O primeiro amor. Aquela igreja, o Senhor Jesus olhou para ela e disse, eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Você tem doutrina, você tem palavra, você tem conteúdo, mas você perdeu a essência. Perdeu aquilo que é o de mais valioso, o amor. E aí nós tivemos essa convocação de voltarmos então ao primeiro amor, aquilo que havia se perdido, retornar ao zelo, fazer as coisas do Senhor com zelo, com paixão, né? E a casa do perdão é porque nós falamos, onde foi que você caiu? Onde foi que você se perdeu e qual foi o ponto que você perdeu esse primeiro amor que queimava no seu coração, que lhe ardia quando você falava de Jesus?
Então, o pastor falou, volte para esse ponto onde você caiu. Volta para lá e se ergue e se enche novamente e pede a Ele para te encher e voltar a esse primeiro amor. No terceiro sábado, nós vimos então sobre a igreja de Esmirna e sobre a igreja de Pérgamo. E nós conversamos sobre retornar a crer e retornar a fidelidade para a igreja de Esmirna, porque era uma igreja que estava sendo extremamente perseguida, uma igreja pobre, mas um povo que porque cria e porque sabia que embora morto, embora fosse colocado ali para negar a sua fé e queimado, a igreja era localizada no alto, de uma vez só foram jogados mais de 800 cristãos lá de cima a baixo. Se ele não negasse a sua fé, ele era jogado. Ele era perseguido e o Senhor disse para essa igreja, se mantenha firme, e eles tinham que ter a crença e a fidelidade ao Senhor Jesus. Então nós somos estimulados no sábado passado a voltarmos a essa crença, a crermos com toda a nossa força e sabermos que o Senhor, Ele vai nos livrar da nossa perseguição, da perseguição de onde você está, vai te livrar da dor, do momento de luta que você está passando, mas para isso você tem que ter um coração que seja fiel a Ele. E terminando, o pastor falou sobre a igreja de Pérgamo e fez um pedido, né, conclamou a nós como jovens a voltarmos à nossa santidade e à palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo ela havia sido invadida pelas coisas do mundo. O mundanismo entrou nessa igreja. Eles estavam completamente influenciados por doutrinas vãs, que era a doutrina dos nicolaítas, aquela doutrina que dizia assim, ok, você pode fazer o que quiser com o seu corpo, porque isso não vai interferir no seu espírito, o corpo é separado do espírito, então você pode fazer, seu espírito ele vai ficar lá, santinho, santinho, mas o corpo vai para a bagaceira, faz o que quiser, acaba com ele, porque não vai mexer com o espírito. Essa era a doutrina que eles ensinavam naquela igreja. E aí, nós conclamamos você a voltar à santidade. E hoje a gente vai falar então sobre duas igrejas. Vamos falar sobre a igreja de Tiatira e vamos falar sobre a igreja de Sardes, certo? Oi? Pode passar mais um. Pode passar para a gente poder ver ali no mapa. Ó, no mapinha a gente está subindo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Vamos descer para Sardes. Calma, minha gente, não desce ainda não. E depois a gente vai ver Filadélfia e Laodiceia no próximo sábado. E encerramos então as 7 igrejas. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, pode passar um. Vamos primeiro ler o texto, né, para a gente saber o que é que está lá dizendo. E depois a gente vai conversar sobre ele. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Pode passar. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Pode passar? Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixas Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Pode passar? E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Pode passar. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Pode deixar aí um pouquinho. Vamos fazer a introdução dessa carta para você entender, porque para a gente compreender o que Jesus falou para esse povo,
até foi um pouco de crítica, por que vocês entram tanto para conversar tanto sobre a cidade, falar tanto sobre o ponto de vista histórico? Se a gente não entra no ponto de vista histórico, você não tem como compreender o que Jesus falou e a palavra que Jesus falou para a igreja. Então, é inevitável, quem não gostar de história, me perdoe, mas é inevitável a gente não entrar um pouco no contexto de como essa igreja estava e o que estava acontecendo, né? Então, vamos lá. Essa igreja, essa cidade, de Tiatira, diferente de Éfeso e diferente de Pérgamo, não estava envolvida com a política nem com a religião tão profundamente quanto as outras estavam. A cidade de Tiatira era um centro comercial, por isso que eu coloquei essa foto aí do grande bazar, só para lembrar, né? Isso aí é Istambul, não é lá não, mas só para lembrar da questão do comércio, que era muito forte nessa região. Aí o que é que acontecia? Dentro da cidade, você imagina aí na sua mente, uma cidade que o comércio é efervescente, lã, couro, linha, tinta. Quem já ouviu falar de Lídia, lá do livro de Atos, que vendia púrpura? Provavelmente ela estava associada a um dos grêmios dessa cidade. Porque o que era que acontecia? O povo se reunia nas associações comerciais, que se chamavam de grêmios. E aí, vamos supor, quem era da lã estava no grêmio da lã, quem era do couro no grêmio do couro, quem era das tinturas no grêmio da tintura, e assim vai. Só que aí olha o que era que acontecia na cidade. Quando eles se reuniam para fazer essas reuniões dos grêmios, cada grêmio estabelecia uma divindade para ser adorada durante as reuniões. E aí eles começavam uma reunião como quem não quer nada, uma coisa meio assim, e os cristãos no meio. Eles eram comerciantes, eles viviam disso, e eles estavam lá também. Só que aí dentro e no meio da reunião, o que era que acontecia? Acontecia sacrifício a ídolos, acontecia adoração a outros deuses, e depois, meus queridos, caía naquela gandaia do banquete, daquela farra. Quem já assistiu o filme antigo, filme da época grega, romana, já pode imaginar a bagunça que virava, né? Aquelas festas bem pesadas, né? Que virava o pós-culto, né? Porque justamente para eles era normal fazer isso. Pegava a carne, sacrificava ao Deus, depois se banqueteavam, né? Depois saciavam e satisfaziam as coisas da carne. Isso era o contexto da cidade de Tiatira. E aí o que era que acontecia? Existia um grande dilema ético na vida desse cristão. Pense bem, eu vou me associar ao grêmio, porque eu faço parte, e dentro do grêmio, como é que eu devo me comportar? Porque se eu estou na associação, eu vou ter mais conhecimento, as pessoas vão me ver, né? Eu vou estar lá envolvido com as outras pessoas, e o que é que acontece? Eu vou ter mais fama e, consequentemente, como comerciante, eu vou ficar mais rico, né? Eu vou conhecer mais as pessoas, eu vou ser conhecido. Só que isso tinha um preço muito alto, porque não era somente participar do grêmio. Se ele ia para lá, ele tinha que participar da festa, ele tinha que participar de toda a baguncinha que acontecia, ele tinha que se envolver na imoralidade sexual. E aí o preço era alto, porque ele tinha o lucro, mas por outro lado ele tinha algo que cobrava da vida dele, que o afastava dos caminhos do Senhor. Então era um dilema terrível. Eu vou lucrar, porque eu vou estar ali, e a minha vida espiritual, como é que fica? Então, o povo, os cristãos daquela cidade viviam nesse dilema, porque participar da associação, participar do grêmio implicava nisso. E como é que estava então a igreja? Passa uma agora. A igreja, conforme nós lemos, nós vimos que era uma igreja dinâmica. Tem uma parte lá do texto que fala, no versículo 24, que tinha um povo fiel, que se mantinha como? Operante, executava, fazia obra. Mas tinha um povo que foi chamado no versículo 20, que era um povo que tolerava o pecado. Tinha um povo que tolerava a doutrina de uma mulher que se chamava Jezabel. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa doutrina.
E tinha um terceiro grupo ainda, que era aqueles que estavam vivendo no pecado. Tinha os que mantinham fiéis, com certeza a minoria. Aqueles que para eles, tudo bem, eles praticam, eu não, mas eu tolero isso. E por isso que ela era conhecida como a igreja tolerante, a igreja que tolerava várias coisas. E tinha o terceiro grupo, que era esse grupo dos que estavam dentro do pecado, imersos mesmo, para ele já estava sujo, que suje-se mais. E é justamente nesse sujo que surge-se mais que eu vou explicar. Porque essa mulher, Jezabel, ela se levantava dentro da igreja e ela tinha uma doutrina que ela ensinava ao cristão dentro da igreja, viu, meus irmãos? Não era fora, não. Porque diferente de Pérgamo, eles iam pegar as coisas do mundo e trazia para a igreja. Tiatira, não. Jezabel era de dentro da igreja, e dentro da igreja ela se levantava com profecia, com ensino falso. E ela dizia o quê? É o seguinte, para você vencer o pecado, você tem que ir profundo nele. Você tem que conhecer ele, tem que ir fundo nas obras de Satanás, para que você possa conhecer como é que o inimigo faz, para que você possa se livrar dele. Esse era um dos pontos da doutrina dela. Ela dizia também, para defender o seu lucro e seu empreendimento, vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Será que a gente escuta isso hoje, nos dias de hoje? Vale qualquer coisa. Vale daqui a 2 dias, que a gente tem que prestar conta ao nosso imposto de renda. Vale qualquer coisa. Para você lucrar, você vai roubar. Quem está te roubando, vale fazer qualquer coisa. Essa doutrina, ela entrava muito facilmente dentro da igreja, porque ela estava sendo ensinada. E na palavra diz que tinha um grupo que tolerava isso. E na palavra ainda diz que um grupo que caía mesmo nas coisas e nesses ensinamentos dela. Ela dizia ainda na doutrina, você vence o pecado na medida que experimenta o pecado. Então você imagine, se levanta uma mulher e traz esse ensinamento para a igreja. Traz esse ensinamento para quem está lá dentro, jovem, adulto, velho, e diz, ok, você tem que conhecer o pecado, você tem que saber como é lá dentro, para que você possa ter forças para sair dele. Será que sai, meus irmãos? Será que sai? Ou vai conhecer e fica lá dentro e se atola de uma vez só, né? Então, desse ponto, eu quero falar sobre o nosso primeiro retorne. Pode pôr, por favor? Orando, pensando, eu disse, Deus, vamos aprender a retornar o quê com essa igreja? Vamos aprender a retornar a tolerância cristã. Por que nós temos que aprender a retornar a tolerância cristã? Como cristãos, como igreja, nós não podemos compactuar com o pecado. Nós não podemos e não devemos gostar do pecado, mas por um outro lado, nós temos que tolerar e amar o pecador. Nós temos que, eu vou repetir, tolerar e amar o pecador. Ter amor profundo por ele, profundo. Nós não podemos compactuar com o pecado como se fazia naquela igreja, mas nós temos que ter um amor muito sincero em relação ao pecador. E aí, eu vou contar uma historinha para vocês. Não posso me perder. Cadê eu, Patrícia? Ah, me lembrei da história agora. Eu tenho que anotar aqui, minha gente, que é muita coisa, é muita informação. Presta atenção nessa história. Essa história é engraçada. Alguém já ouviu aqui o testemunho de um ex-travesti que é pastor, que se chama Paulo? Alguém já ouviu? Que quando ele estava no mundo, você ouviu, Marina? O apelido dele na rua era Paulette. Já ouviu, Jean? Você já ouviu? Eu vou contar para vocês, porque é interessante. Quando eu estava preparando, eu pedi a Deus que me lembrasse de exemplos que a gente pudesse fazer a coisa mais prática, né, para a nossa vida hoje. Paulette era uma travesti. Ela ia para as ruas todas as noites. Eu escutei o testemunho dele, é um pastor, Paulo, hoje. E o interessante que me chamou muita atenção nesse testemunho dele é porque ele dizia o seguinte, o pai dele era pastor, um pastor bem tradicional, certo?
e nunca, nunca levantou o dedo de acusação, enquanto Paulette, todas as noites, se vestia de mulher, ia para a esquina para vender o seu corpo, se prostituir, e toda a galera da esquina, da rua que conhecia Paulette ali, sabia que quando desse uma certa hora, que o pai dele, na época dela, né, saía do trabalho, ele passava lá na esquina, no ponto dele, aí pegava, chegava e já gritavam, Paulette, teu pai chegou. Aí ele descia, ele tirava o paletó dele, cobria Paulette, botava Paulette dentro do carro e levava ele para casa. E assim ele fez por noites e noites. Gente, olha que homem de sabedoria. Um homem que amava o seu filho. Com certeza esse pastor ele não era tolerante ao pecado. Com certeza ele não pactuava com aquilo, com a venda do corpo do seu próprio filho. Com certeza ele não estava feliz com aquilo. Mas acontece que uma atitude de amor foi vista e contemplada pelo filho durante anos. Anos da prática do pecado dele. Ele chegava, cobria ele e todo mundo já conhecia, da praça, da região. Anos depois, ele ouvia a palavra, uma mulher profetizou para ele que um dia, o pai dele não chegou a vê-lo, né, a conversão dele, o momento que ele decidiu largar essa vida, mas no testemunho dele, ele conta que o que não o afastou de Deus, mas ao contrário, fez ele voltar para os caminhos do Senhor, que ele foi ensinado desde criança, foi o amor e a tolerância do pai pela vida dele. Agora você imagina se esse pai não ama e recrimina essa pessoa. Você imagina se esse pai simplesmente resolve até deserdar, como acontece no nosso contexto hoje, de muitas famílias, né, porque o filho está em droga, porque o filho está na bebida, porque o filho está nisso, às vezes tem tanta vergonha que não quer acolher, que não quer amar, que não quer abraçar, que não quer envolver. Como igreja, meus irmãos, a gente não pode ser tolerante ao pecado, mas a gente tem que amar o pecador. A gente não pode ter discriminação de quando entrar uma pessoa aqui, do jeito que ela tiver, a forma que ela tiver, nós temos que demonstrar amor pela vida dessa pessoa, nós temos que demonstrar aquilo que o coração do nosso Pai sente, não é o que nossos olhos humanos sentem. E aí hoje, nessa noite, eu quero falar para você, volte, se você é a pessoa que tem esse julgamento, essa discriminação, esse preconceito, você tem que quebrar isso em nome de Jesus, e tem que amar com o amor de Cristo, tem que amar com aquele amor profundo, que é capaz de resgatar aquele que está lá embaixo, perdido na lama, mas que através do amor de Cristo que constrange, um dia vai trazer essa pessoa de volta. Amém? Ok, esse é o primeiro retorne de hoje. Agora a gente vai para o segundo. Retorne à pureza. Essa igreja, ela estava imersa completamente na imoralidade. Por conta dessas festas terríveis, por conta desses banquetes hediondos, o que é que acontecia? A igreja se contaminava. E deixava a pureza, deixou a pureza. E hoje, quando a gente lê a palavra lá em Mateus 5,8, diz o quê? Quem é que vai ver a Deus, minha gente, na bem-aventurança? Os de coração puro. Quem vai ver o Senhor são os de coração puro. No Salmo 24 diz, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Gente, nós temos que refletir e como igreja nós temos que retornar à pureza. Sabe que às vezes, porque eu não participei muito do mundo,
Eu me converti com 14 anos. Aí eu sou meio lesadinha para umas coisas. Eu sou a última que rio da piada imoral, se for contada na minha frente. Porque eu vou ter que gastar um tempo para poder compreender o que é que estão contando, né? Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele me guardou dessas coisas. Eu louvo a Deus porque da minha inocência, né? Porque hoje em dia a mente, nós todos somos bombardeados todos os dias, não é verdade? Você é bombardeado com música, você é bombardeado com as letras imorais, que às vezes você está até indo de um canto para o outro, aí você liga o som, quando vê é um baixo e sobe, é um desce, não sei aonde, é não sei o quê, uma coisa terrível. E aí, vai entrando, porque as portas de entrada da sua vida são os seus sentidos. Entra pelo olho, entra pelo ouvido, principalmente, que são extremamente sensíveis, e aí nós temos a nossa mente contaminada. Nós temos a nossa mente que vai ficando maliciosa. E isso acontece dentro da igreja. Acontece muito, porque nós estamos tão contaminados com as coisas do mundo e com a malícia do mundo, que termina contaminando a gente. Aí a gente não pode ver uma coisa que o irmão faz com outro irmão, aí já julga. Porque o seu coração não é puro mais, a sua mente já não está pura mais, já está completamente corrompida, maliciosa. Meus irmãos, se a Bíblia diz o seguinte, sede meninos, não sede meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. 1 Coríntios 14, 20. E adultos no entendimento. A Bíblia está mandando que cada um de nós aqui sejamos meninos na malícia. Será que dá para compreender a profundidade dessa coisa, desse texto? Você pensar numa criança, a criança ela não tem malícia em si, gente. Bem que as de hoje, misericórdia, né? Com 10, com 11, já estão tudo pior do que eu com 43, 42. Mas nós temos que colocar a nossa mente diante de Deus. Se a sua mente, de algum modo, está corrompida, se a sua mente não consegue mais ser uma mente pura, uma mente santa, coloque diante do Senhor, que é quem consegue fazer todas as coisas. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Comece a ser aquele, cuidado com, aquela musiquinha diz, cuidado com o que eu escuto, né? Você sabe essa que canta para criança? Olhinhos, cuidado com o que vê. Ouvidinhos, cuidado com o que ouve. Aí pronto, é isso mesmo. A gente deve botar essa musiquinha pra gente. Olhos, cuidado com o que vê. Ouvidinhos, cuidado com o que ouve. Porque são essas portas de entrada que vão tornando a sua mente maliciosa e uma mente mundana. Igual e sem fazer nenhuma distinção com aquela pessoa que não é cristã e que não tem o Espírito Santo dentro de si. Então, nessa noite, a igreja de Tiatira, ela nos ensina, retorne à pureza, retorne a um coração puro, porque são esses que vão ver a Deus, são esses que vão se encontrar com Ele. E com essa igreja, eu finalizo, então, para a gente passar para Sardes, Jesus ofereceu para ela arrependimento antes da condenação, disciplina antes do juízo. Olha o amor de Deus, gente. Jesus disse para ela, olha, vem cá, antes de Jesus dar a condenação para Jezabel, Jesus chamou a igreja e disse, igreja, venha cá. Você aí que está perdido na impureza, venha cá. Vamos tentar se ajeitar? Mas, se você lembra do verso que a gente leu, eles não se arrependeram, não quiseram, e aí veio o juízo de Deus sobre eles. Que adoeceram, foi sofrimento, foi uma série de coisas, é o final do texto. Mas o Senhor diz uma coisa muito boa para a gente. Entretanto, ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, reinará com Cristo, julgará os ímpios, ganhará a sua alma e conhecerá plenamente a Cristo. Aleluia! Que promessa! Que promessa maravilhosa! A você que voltar, que se arrepender, que retornar à tolerância cristã, à pureza, a vocês, o Senhor diz nessa noite, que ganhará a sua alma e você conhecerá plenamente a Cristo.
Esse conhecimento pleno de Cristo, eu garanto a você, jovem, que vai lhe encher de uma plenitude tal que você não vai ter desejo para ir para as coisas do mundo. Que você não vai ter desejo de encher a sua cara com qualquer coisa que for, ou o seu corpo com qualquer toxina que seja, porque você está pleno. Gente, quem vai atrás de alguma coisa fora, lá no mundo, é porque não está pleno. Não tem plenitude no espírito, algo o inquieta, algo o incomoda. Pode passar, meu lindo. Vamos lá descer para Sardes agora. Vamos aprender com essa igreja. Vamos retornar. Pode passar mais um. Vamos ler o texto. Sim, eu esqueci de dizer que a igreja de Tiatira era a menor igreja e a carta foi a maior. Demorei que só para ler, não foi? Mas aí agora vamos para outra mais normalzinha. O tamanho certo. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa imagem vai nos levar a refletir e aprender um pouquinho sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela estava localizada numa alta colina, toda murada, toda protegida, certo? Por essas muralhas. E o perfil dos habitantes da cidade de Sardes era o perfil do nosso amigo Homem de Ferro. Um perfil orgulhoso, autoconfiante, que se acha. Esse homem aí traduz um pouquinho o sentimento do perfil das pessoas de Sardes. Eles achavam que porque eles estavam lá naquela colina bem protegido, nada ia acontecer com eles. Eles não iam perder para ninguém, né? Ia estar todo mundo protegidinho lá, não tinha invasão que pegasse. Lê do engano, gente. Os persas invadiram essa cidade de noite, os soldados dormiram. Por isso que eu tenho que contar essa história, para que você entenda que quando Jesus falou com eles, sede vigilantes, eles entenderam muito bem porque o Senhor dizia para eles serem vigilantes. Porque um dia eles adormeceram e a história se passa, chegou até mim, imagine até eles. Então, adormeceram e por uma brechinha de um muro da sua muralha, entraram os inimigos e conquistaram a cidade e derrotaram a todos. Então Jesus, ao escrever para a igreja, posteriormente, bem posteriormente a esse episódio que aconteceu com Ciro, o persa, bem depois, Jesus disse para eles, sejam vigilantes. E aí eles compreenderam o que era que significava. E a gente vai aprender, pode passar mais um? Nessa igreja, ao contrário de Tiatira, que era uma igreja dinâmica, em Sardes tinha 3 grupos de pessoas. Certamente, esses 3 grupos de pessoas faz parte, você tem que se encaixar em algum deles nessa noite. Por quê? Tem um grupo de pessoas mortas, tem um grupo de pessoas sonolentas e tem um grupo de pessoas pequenininho, que se permanecia fiel. Estavam fiéis ainda. E aí nós vamos aprender um pouco com eles nessa noite. E o nosso retorno, passam, por favor, é o retorno ao avivamento.
Essa igreja, ela foi conclamada pelo Senhor Jesus a acordar. Acorda, igreja, acorda. Vocês estão mortos, vocês estão dormindo. Alguns dormindo, mas alguns numa situação ainda pior, que era de morte. E aí eu vou contar uma historinha para vocês que eu achei também bem interessante quando eu estava estudando. Uma igreja bem apática, insensível, pobre do pastor. Isso foi o reverendo Hernandes que contou. E eu aprendi com ele, aí eu vou passar para vocês, que eu achei interessante. Assim, o pobre do pastor chegou para a igreja e disse: meus queridos, chamava para os eventos, não vinha ninguém. Chamava para os eventos, não vinha ninguém. Chegou um belo dia que ele disse assim: sabe uma coisa? Eu vou fazer o sepultamento da igreja. Aí conclamou toda a igreja: próximo domingo, meus irmãos, nós vamos fazer o sepultamento da nossa igreja. Aí todo mundo curioso, quem não ia para a igreja, no instante apareceu. Porque uma notícia bombástica dessa, o que é que esse homem vai fazer? Aí chegaram no domingo pela manhã e estava lá um caixão lá na frente da igreja. No meio, da igreja. E o pastor começou a pregar, e os irmãos sentados da igreja, olha, veio quem estava morto, quem estava sonolento, quem estava vivo, veio todo mundo. Aí o pastor chegou uma bendita hora, que aí ele disse: agora vocês vão passar ao lado do caixão e vocês vão contemplar o morto, Contemplar para ficar com... Aí lá vem aquela fila de irmãos, um atrás do outro. E aí quando olhava para dentro do caixão, existia um espelho. E aí quem era que ele via? Ele mesmo, que estava morto. E aí o Espírito Santo começou um reboliço dentro da igreja. Aleluia, terra! Tinha gente que saía chorando, tinha gente que o Senhor já começava a puxar dali mesmo. Venha, meu filho, de volta, acorde desse sono. Os pés na cova já começaram a se levantar e se estremecer, porque o Espírito Santo é o único que pode fazer isso, para ressuscitar, para trazer vida a esse morto. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o retorno e o avivamento. Por que uma igreja precisa retornar e ser avivada? Primeiro ponto, se na igreja eu estou dizendo que tem um grupo de morto, significa que ele nunca conheceu a Jesus verdadeiramente. Nunca se decidiu por Jesus verdadeiramente. Eu não sou o Espírito Santo, mas aqui dentro de nós, pode ser que tenha alguém que faz parte de um rol de membros. Eu faço parte. Eu vou lá. Eu frequento, sim. Mas pode ser que nessa noite você se enquadre nesse primeiro grupo do morto. O morto que nunca conheceu a Jesus. Que acha até bonito aquela galerinha quando ela levanta a mão e bate a palma. É até interessante. Mas você nunca teve aquele encontro com ele. Aquele encontro que traz uma mudança profunda. E que você consegue visualizar na estrela da manhã a luz e a vida. E naquela igreja existiam pessoas que nunca tinham encontrado o Senhor Jesus. Gente, nos nossos dias de hoje, isso é seríssimo. Sabe por que é seríssimo? Porque as igrejas estão lotadas. As igrejas evangélicas, elas estão lotadas. E a gente não sabe até que ponto está lotada de pessoas mortas. Nós não sabemos porque nós não somos Deus. Mas Deus, que tem os olhos de fogo, que estava dito ali no texto, Ele sabe. Porque Ele sabe de todas as coisas. Então o pastor, quando ele está aqui de cima, ele não vai ter essa visão não. Mas o Senhor Jesus, que tudo vê e diz que tudo conhece, Ele olha para a igreja e Ele distingue os pontos mortos, as chamas e aqueles que estão dormindo. O Senhor Jesus sabe. Eu posso não saber, mas o Senhor Jesus sabe. A aparência de uma igreja que está viva, mas ela parece mais um clube social. Ela é viva, ela faz as coisas. Ela é
ligada na cidade inteira. Todo mundo sabe que ela existe. Tem lá a placa bem grande. Mas quantos mortos existem dentro daquela igreja? O Senhor Jesus sabe. E como líderes, nós temos que clamar ao Senhor. Eu digo a Deus, Deus, olha, a coisa que mais libertadora no ministério é quando a gente vê, quando a gente sente que as nossas ovelhas, elas verdadeiramente estão bem acordadinhas e indo atrás do mestre. Isso é maravilhoso. Por que a igreja precisa de avivamento? Porque tem os crentes, eu falei do grupo dos mortos, mas tem os crentes que estão no CTI, estão quase morrendo, estão com o pé na cova, quase lá. Ele está tão morto-vivo que parece um zumbi. Esses também precisam de um avivamento. Sabe por quê? Esses mortos-vivos, né, que estão com o pezinho na cova, já no CTI, ele é classificado como aquele grupo que ele não tem mais sede pela palavra. Ele não tem mais sede da presença de Deus. Ele está num marasmo tão grande, ele está numa apatia tão grande, que para ele, me lembra da vida, deixa a vida me levar. Lembra disso aí mesmo? É a vida levando, e os dias passando. Não sabe ele que o Senhor vai vir como um ladrão de noite e vai chegar a hora, que eu vou falar já sobre a vigilância, que o Senhor vai aparecer e pode ser que não dê tempo de você ir acender sua lamparina e botar seu azeite. É verdade, Joninhas, é sério, não é brinquedo não. Em terceiro lugar, a igreja precisa de um avivamento, porque existem muitos crentes que, embora estejam em plena atividade, não têm integridade. A gente conversava sobre isso essa semana, falando justamente daqueles que sobem, que fazem, que agem, mas a integridade, cadê o caráter? Cadê a retidão nas mínimas coisas? A retidão na conduta, na forma de agir, não se ensinam não, na forma de viver a vida de uma maneira santa, íntegra, moralmente correta, de acordo com os princípios. Ai, meus irmãos, esse daí, misericórdia, eu acho que está cheio. E o quarto grupo, a nossa igreja precisamos de um avivamento. Estou dizendo a nossa igreja, estou dizendo a igreja como todo. Porque existem muitos crentes que estão se contaminando abertamente com o mundanismo. E no texto de Apocalipse, versículo 4, deixa muito claro isso. O avivamento é necessário porque existem esses grupos que precisam voltar, gente. Precisa voltar, precisa acordar. Se Jesus não é a satisfação da sua vida e a completude dela, você precisa questionar a sua salvação. Me desculpa ter que dizer isso. É pesado? É pesado essa frase? Se Jesus não te completa plenamente, se aquilo que você faz e vive para Ele não é o suficiente, pare um pouquinho e pense na sua salvação. Será que realmente eu entendi? Nós temos que pensar nisso. E por fim, retornar à vigilância. Sardes caiu porque não vigiou. Foi atacada, destruída pelo inimigo. Alguns dormiram na hora lá, quem estava de guarda. E aí é quando eu vou contar agora uma parábola que vocês já sabem muito bem, das 10 virgens, está lá em Mateus 25. O que é que acontece? Isso é água, opa. 10 mulheres esperando o noivo. E aí, 5 delas pegam a lamparina, põem o azeite, 5 delas
vai chegar. A gente pega de alguém emprestado, né? A gente pega com alguém lá na hora, a gente pega esse azeite e volta. Aí vamos esperar o noivo. O noivo demorou um pouquinho. Não veio assim no momento que elas pensavam. Ele tem o tempo dele de vir. Ninguém sabe qual é o tempo dele que vai vir. Só o Pai sabe. Só o Pai sabe. De repente, chegou o noivo. Estavam dormindo. As que estavam prontas pegaram as suas lamparinas, o seu azeite. Corre, o noivo chegou. Passando para a gente ver a foto, dizendo: lá vem o noivo. Se armaram lindamente, foram atrás do noivo. Aquelas que não estavam prontas, meus amores, chegue, Marina está aqui. Aquelas que não estavam prontas, ficaram desesperadas. Me dá um pouquinho do teu azeite, o meu está acendendo. Vai, estou seco, está seco. Enquanto elas saíram, as prontas olharam para ela e disseram assim: vamos lá entrar. Nós já nos preparamos. Nós estávamos esperando esse noivo há tempos. Correram para encontrar ele. Foram no banquete das núpcias. A Bíblia diz que a porta se fechou. E aquelas que não estavam preparadas ficaram os passos do lado de fora e não participaram do banquete. Pois assim mesmo vai ser a vida do nosso Senhor. Vai ser no momento que a gente não espera, no momento que a gente não conhece, num tempo que a gente não sabe. Mas quando ele chegar, quiçá nós estejamos todos preparados, com as nossas lamparinas acesas e cheias de azeite, para nos encontrarmos com ele e nos banquetearmos numas bodas maravilhosas esperando por ele. E aí, meus lindos, eu quero concluir essa palavra de hoje dizendo o seguinte para você: se você estiver morto, viva. Eu estou aqui hoje oferecendo para você algo que é muito precioso, é o que mais precioso que eu tenho, que é o meu Senhor Jesus. Para você ser vivo, só precisa acreditar que Ele é o autor da vida e que Ele pode te dar a vida. Se você está sonolento, acorde, porque os tempos são maus. A vida passa, eu já estou com 42. Daqui a pouco, na metade da vida. Espero eu, né, Deus? E aí, não sei se o Senhor Jesus vai voltar antes disso, mas se você está sonolento, acorde. Porque quando o Senhor vier, Ele vai dizer: e aí, lindinho, o que foi que você fez por mim? Quantas vidas você influenciou? Cadê os talentos que eu deixei nas tuas mãos? Ai, Senhor, eu enterrei. Peraí. Eu vou pegar ele, está enterradinho. Enquanto vai ter aquele que pegou os talentos e multiplicou os talentos. Olha aqui, Senhor, o que eu fiz para ti. E aí, quem vai lhe ajudar a ser vigilante? Quem vai lhe ajudar a trazer esse avivamento que não sou eu que posso trazer para a sua vida? Quem pode me dizer? Quem é o único que pode avivar uma igreja e fazer transbordar? O Espírito Santo, minha gente. O Espírito Santo. Não basta, eu amo essa frase de Hernandes, ele diz assim: não basta você ser habitado pelo Espírito Santo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não basta você ter o Espírito Santo residente, ele tem que ser o presidente da sua vida. Ele tem que dominar todas as áreas da tua vida. Ele tem que ser completo na tua vida. Ele tem que estar transbordando na tua vida. E Ele é o único capaz de trazer essa coisa nova, de trazer você de volta, de lhe dar alegria para buscar a palavra, de lhe dar fome para buscar a palavra, de lhe dar sede para você ir para, eu quero orar, eu quero ir para o meu canto orar, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero almas, eu quero trazer vidas para Cristo. Só o Espírito Santo pode trazer esse avivamento para o teu coração. E concluindo,
O Senhor nos diz em Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que permanecer fiel, ele diz para a igreja de Sardes, aquele que acordar, aquele que sair da sonolência, o teu nome, o meu nome, o teu nome, vai estar escrito num livro, com uma tinta de sangue que ninguém vai te arrancar de lá. Ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Porque ele está escrito, foi alto preço que foi pago pela tua e pela minha vida. E ele está escrito, e você vai ser vestido de vestiduras brancas. Vestiduras brancas. Confessarei o nome diante do meu Pai. Pai, olha aqui, Gabriel. Pai, olha aqui, Neto. Pai, olha aqui, Priscila. Gente, que privilégio! Que privilégio, Jesus confessar os nossos nomes diante dele, do nosso Pai. Nessa noite, minha gente, eu vou dizer o meu coração e o meu desejo para você é que você não se contente com a situação que você está. Se você é morto, vive, torne a viver. Se você está sonolento, acorde que os dias são maus. E se você faz parte do pequeno grupo fiel, sabe o que é que você pode fazer? Você pode ajudar a acordar os outros. Ajudar a acordar. Contaminar com o seu fogo, com a sua energia, com a sua alegria, com o que você tem, com o Espírito Santo borbulhando de você. Quando a gente está cheio, está borbulhando, quem está ao nosso lado percebe isso e quer. E não se contenta com o que está. Eu quero isso que está dentro de você. Eu quero isso aí que está fervendo dentro de você, eu também quero. Então você pode ser usado na vida de outros e pegar aquele que está sonolento e trazê-lo de volta à vida. A minha oração nessa noite é que você seja instrumento para acordar o povo. Instrumento para ressuscitar aqueles que estão mortos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa noite. Joninhas, vem fazer aqui um fundo musical. Aleluia. Vai, irmão. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem me ensinado, pelo que o Senhor tem mexido comigo, com o meu coração, com o que o Teu Espírito Santo tem feito na nossa igreja, com os nossos jovens, com aqueles que o Senhor tem trazido. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada um deles que estão aqui. Deus, nessa noite nós temos 3 grupos. E esses que estão aqui só podem estar encaixados em um dos 3. E eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nessa noite, para quem está morto e para quem está dormindo, acorda, Senhor. Ressuscita, Deus. Sopra Espírito Santo sobre a vida deles e traz de volta. Traz a vida, o vigor espiritual, o gosto pela Tua palavra, o zelo pela Tua casa. Em nome de Jesus, meu Pai. Para que eles possam, Senhor Deus, ser plenos. E a plenitude de vida, de alma, de espírito na vida deles, façam com que eles sejam diferentes, Deus. E sejam saciados com a Tua presença, Senhor. Eu oro também, Senhor, pelo remanescente fiel, Senhor. São poucos, como diz a Tua palavra, naquela igreja tinha bem pouquinho, Senhor. Mas eles são capazes de incendiar uma nação. O preço que eles vão pagar, eles podem contaminar outros. E podem, Senhor Deus, fazer multiplicar, porque o coração deles está cheio, transbordante da Tua presença, do Teu amor. Deus, que o Senhor possa ajudá-los a permanecer firmes até o fim,
para que no fim, Senhor Deus, o Senhor possa entregar essas vidas ao papai e dizer: Pai, aqui está o meu filho, o teu filho, aqui está ele se manteve fiel, ele foi a virgem que manteve a sua lamparina acesa, Senhor. Deus, muito obrigada, Deus, por essa palavra, muito obrigada, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa juventude. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, e eu peço que essa palavra, ela possa ecoar em nossa mente a semana inteira, trazendo vida, trazendo fogo, trazendo paixão, trazendo o primeiro amor de volta para a vida daqueles que perderam, como os nossos irmãos lá de Éfeso, Senhor. E muito obrigada, porque o Senhor nos ensina a cada dia, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.